Olá, alunos do curso de turismo do Colégio Pedro II, eu sou o professor Bruno, essa é a nossa terceira aula de geografia e o tema da aula de hoje é o relevo do Rio de Janeiro. Lembrando a todos que nós chamamos de relevo terrestre esse conjunto de formas que apresenta a superfície da Terra, como por exemplo planalto, planície, montanha, morro, cordilheira, serra, depressões e etc, etc. Tá? Nesse mapa do Rio de Janeiro, vocês podem ver perfeitamente que existe uma cor mais escura, né? Essa formação rochosa que vem do sul fluminense e atravessa boa parte do estado até o norte fluminense. Tá? Na verdade, essa é a Serra do Mar que começa, de fato, em Santa Catarina. Ela passa pelo Paraná, São Paulo e termina aqui no norte fluminense. Ora, a Serra do Mar ela vai adquirindo ao longo do seu trajeto diferentes nomes. Então, aqui na região de Paraty e Angra dos Reis, no sul fluminense, nós chamamos de Serra da Bocaina. Onde passa a Dutra indo para São Paulo é a Serra das Araras. E aqui na área de Teresópolis e Nova Friburgo, nós chamamos de Serra dos Órgãos. Certo? Tudo isso é a Serra do Mar. Ora, pessoal, vamos ver aqui na imagem que nós temos a Serra dos Órgãos, né, com o dedo de Deus. Ora, turma, na verdade, a Serra do Mar é o primeiro, saindo do litoral, é o primeiro degrau que nós subimos indo para o interior. Quer dizer, a gente está subindo para o Planalto Atlântico brasileiro. Tá? E nessa outra imagem que vai aparecer aí, nós estamos vendo aqui o dedo de Deus de outro ângulo. Tá? A gente consegue ver perfeitamente que isso é uma grande descida de Planalto, né? Olha lá que interessante, turma. É a descida, é a escarpa do Planalto Atlântico. Escarpa em geografia a gente usa para uma descida íngreme, tá? Então, a Serra do Mar é a grande escarpa do Planalto Atlântico brasileiro, ok? Bom, transpondo a Serra do Mar, a gente cai para o Vale do Paraíba. O Rio Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo, você deve saber disso, né? Ele nasce em São Paulo, entra aqui no Rio de Janeiro, tá? Passa por Resende, passa por Barra Mansa, Volta Redonda, divide o Rio de Minas e deságua no Oceano Atlântico, depois que passa pela cidade de Campos, tá? No norte fluminense, ok? O Rio Paraíba do Sul, ao passar pela cidade de Volta Redonda, ele forma um grande meandro, uma grande curva, né? Meandro em geografia, tá? E daí o nome da cidade, Volta Redonda, tá? Outra coisa interessante, pessoal, é que o Vale do Paraíba, ele está numa área mais deprimida, numa região mais deprimida, tá? De um lado a Serra do Mar, né? De outro a Serra da Mantiqueira, tá? E essa área mais deprimida, que forma um grande vale, né? É uma depressão, né? É onde se encaixa aí o Rio Paraíba do Sul, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, vocês estão vendo aqui que já em Volta Redonda, né, eu tenho uma série de morros que estão em volta da cidade, tá? Na verdade, esses morros, eles estão praticamente por todo o Vale do Paraíba, tá? Nós chamamos, na geografia também, de mar de morros, quando tem um conjunto de morros arredondados, tá? Isso é muito característico dessa área, né, do sudeste brasileiro, onde predomina um clima tropical úmido, tá? E rochas cristalinas, né? Elas adquirem esse formato de morros arredondados, tá? Também na geografia há a terminologia de morros em meias laranjas, são morros arredondados, tá? E formam um mar de morros, ok, turma? Bom, voltando só um pouquinho ali, por favor. Esses morros, no caso do Vale do Paraíba, esses morros até o século XIX estavam cobertos com a Mata Atlântica, né? Foi a expansão do café, a marcha do café pelo Vale do Paraíba que
ocasionou o desmatamento, tá, desses morros, ok? Só para lembrar isso. Bom, e como eu falei para vocês, aqui nós temos a Serra da Mantiqueira, tá? Repara, entre o Rio, São Paulo e Minas, Serra da Mantiqueira, uma área bem elevada, né? Onde temos, por exemplo, Visconde de Mauá, tá? E também o maciço do Itatiaia. É uma área bastante elevada. A Serra da Mantiqueira, ela é interessante porque ela começa aqui bastante alta, depois ela vai perdendo altitude e praticamente some entre Rio e Minas, tá? E no norte fluminense, já na divisa com o Espírito Santo, ela volta a ficar mais alta, inclusive aqui, onde está aqui o meu dedo, tá? Dando origem à Serra do Caparaó, certo? Entre Espírito Santo e Minas Gerais. Entre Espírito Santo e Minas Gerais, onde está o Pico da Bandeira. Bom, turma, então vamos lá? Ok, aqui como vocês podem ver é o maciço do Itatiaia, faz parte da Serra da Mantiqueira, né, com 2.790 metros de altitude. Eu vou voltar a falar sobre o maciço do Itatiaia nas próximas aulas, ok? E, bom, então acho que dá para ver perfeitamente, né, que você tem aqui uma área mais deprimida, é onde passa o Rio Paraíba do Sul, tá? Ó, e deságua aqui, né, no Oceano Atlântico, ok? Bom, as baixadas litorâneas. Repara que tem uma área mais plana aqui, né? Uma área mais plana aqui e uma área mais plana aqui. Essas são as baixadas litorâneas ou planícies litorâneas, tá? Por exemplo, a Baixada dos Goitacazes, né? Goitacazes, norte fluminense, tá? A região dos lagos também. Vamos ver a foto aqui. Ótimo, perfeito. Reparem que eu tenho uma lagoa, né, separada do oceano, tá, por uma restinga, por esse cordão arenoso. O estado do Rio de Janeiro, ele é rico em restingas. São esses cordões arenosos que separam lagoas do oceano, tá? Aliás, Ipanema Leblon também é uma restinga, né, que separa a Lagoa Rodrigo de Freitas do oceano. A gente não chama no dia a dia de restinga, mas do ponto de vista da geomorfologia é uma restinga, tá? Vamos lá? Ok, e nós caímos aqui no município do Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês na última aula, né? De um lado, a leste, a Baía de Guanabara, oeste, Baía de Sepetiba, ao sul, o Oceano Atlântico, ao norte, né, os municípios da Baixada Fluminense. O município do Rio tem 3 maciços, né, importantes. O maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó, entre Bangu e Mesquita e Nova Iguaçu, tá? Maciço do Jericinó. É no maciço da Pedra Branca onde está o ponto mais alto do nosso município, 1.025 metros, tá? Embora o Pico da Tijuca seja o mais famoso, com 1.021 metros, é o segundo mais alto, ok? Beleza, legal. E não nos esquecendo também dos maciços litorâneos, né, que formam morros que estão um pouco mais separados do maciço da Tijuca. Aqui tem o maciço da Tijuca, tá? Aqui esses morros eles estão mais separados, ok? A gente tem, por exemplo, o Morro do Corcovado, nós temos o Morro dos Dois Irmãos, a Pedra da Gávea, tá? E aqui, no primeiro plano, o Morro da Urca, o Morro do Pão de Açúcar e do Caraticão, onde foi, junto a ele, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro em 1565, tá? Para terminar, a gente dá um foco aí no Morro do Pão de Açúcar, né? Aliás, esse formato, né, que tem origem na colônia, que era como eles embarcavam o açúcar, né? Exatamente nesse formato, ok? A gente tem em Niterói, se a gente observar o relevo de Niterói, há morros muito parecidos, né? Então na geografia a gente também usa esse termo, né, genérico, morros em formas de pães de açúcar, tá? Existe essa terminologia, ok? O Pão de Açúcar, ele é formado por uma rocha que é o gneiss, tá? Uma rocha muito presente no Rio de Janeiro, gneiss, tá? Muitas vezes a gente vê até obras na cidade, né,
como um meio-fio, feito com gneiss, tá? O gneiss é uma rocha metamórfica, tá? Ela é um metamorfismo, ela se originou através da transformação de uma rocha pré-existente, que é o granito, que é uma rocha magmática. Então o granito é magmático, ele se formou antes, tá? Magmático, magma, é a solidificação do magma, endurecimento do magma, tá? Então se formou antes e ele pode ter sofrido uma transformação, um metamorfismo que originou o gneiss, rocha metamórfica, tá? No Rio de Janeiro os morros ou são formados por granito, ok? Ou são, como é o caso do Corcovado, ou então são formados por gneiss, como é o caso do Pão de Açúcar, ok? Vejo vocês brevemente. Pessoal, um grande abraço e fiquem bem.